Olá pessoal, todos bem? Aqui é o professor Vitor Fernandes, professor de História, Filosofia e Sociologia do Superconcurso. Hoje a gente está junto para dar prosseguimento à correção da prova do CFO, tá? De 2025, que veio para as mãos da UERJ, beleza? A gente está agora na questão 77, tá? Que começa tendo essa imagem aí, uma imagem de um protesto, claramente, né? Sendo feito com uma pessoa com um cartaz dizendo negro é gente, tá? Vamos ver do que se trata? Vamos ver do que se trata. Questão 77. Em abril de 1978, um jovem negro foi acusado pelo roubo de frutas de um feirante. Robson Silveira da Luz, de 21 anos, casado e pai de família, foi barbaramente torturado pela polícia nas dependências do 44º Distrito de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, e acabou morto. Curioso, né, gente? Parece, sei lá, terça-feira passada, porque isso continua acontecendo até hoje, sem parar. Naquele mesmo ano, 4 garotos negros, atletas da equipe juvenil de vôlei do Clube de Regatas Tietê, foram barrados do clube. Ao reclamar do acontecido, o técnico teria ouvido de um dos diretores: se deixar um negro entrar na piscina, 100 brancos saem. Estranhamente continua aparecendo hoje em dia, né? E não em 1978. Ainda em 1978, uma resposta a esses episódios surgiu: o Movimento Negro Unificado, MNU. Que existe até hoje, tá, gente? O uso da palavra negro foi sugestão do histórico ativista negro Abdias, não é Abadias, né? Abdias do Nascimento. Faleceu em 2011, faz pouco mais de 10 anos. Para que ficasse claro quem eram os protagonistas da luta contra a discriminação. Beleza. Então, tudo bem. Como eu falei, iria cair questão sobre racismo na prova, como eu tinha dito. O surgimento do movimento citado representou uma crítica direta à seguinte ideologia defendida pelo regime da época. 1978, qual regime? Qual regime? Qual regime? 1978. Qual regime começou em 1964 e só acabou em 1985? Isso aí mesmo, a ditadura militar. Tá? A ditadura militar apoiava o racismo? Sim! 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 Com todas as letras, tá? Sim, bem grande. O surgimento do movimento citado, o Movimento Negro Unificado, tá? Esse é o movimento citado, o MNU, representou uma crítica direta a qual ideologia que era defendida pelo regime vigente. Defendida, tá? Vou deixar bem claro. A livre iniciativa. Livre iniciativa do quê? Tá falando de liberalismo? Qual é? De economia? Não tinha nada a ver, né? Livre iniciativa é você ter direito de empreender, criar um negócio, ter sua microempresa, atuar economicamente. Nada a ver, tem nada a ver com questão de racismo. B. Democracia racial. Aí a gente está falando do que está certo. O que é democracia racial, meu camarada? Democracia racial é uma ideologia que vai dizer, um conceito que vai dizer que existe já uma democracia, uma igualdade, uma sociedade justa, racialmente falando, no Brasil. Primeiro que não é raça, somos todos humanos, né? Mas isso é uma discussão atual, não dessa época, necessariamente. Segundo, o que nos distingue, né? Nosso tom de pele, né? Nossa cor, né? Mas raça hoje em dia é uma palavra que cai em desuso, né? Por uma questão de raça ter uma conotação racista em alguns meios, entende? Porque somos todos da mesma raça, né? Humana.
temos diferenças étnicas, também se usa a palavra étnico hoje em dia, tá? Étnico-racial é o mais utilizado hoje em dia. Então, o livre iniciativa não tem nada a ver com questões étnicas raciais, certo? Democracia racial, sim, porque a democracia racial vai dizer que já existe uma democracia étnico-racial no Brasil, porque não existe racismo. A democracia racial vai dizer isso. A democracia racial vai dizer que não existe racismo no Brasil. Entende? Vai dizer que o racismo é um mito. Sacou? Pois é. Interessante, né? Porque a democracia racial é um estado é um estado perfeito, de igualdade entre as pessoas, igualdade étnico-racial. Isso existe no Brasil? Não, mas as pessoas que acreditam em defender essa democracia racial vão dizer que já existe. Existe. Você que é meu amigo e é negro sabe que não existe muito bem, não é verdade? Meus alunos brancos, eu espero que compreendam que existe racismo no Brasil, não é verdade? Então, batata, né? Ah, mas o governo militar defendia isso? Sim, defendia. C. Igualdade jurídica. O movimento negro queria igualdade jurídica, que pessoas negras não eram julgadas como pessoas brancas. Até hoje não são. Porém, a gente está falando sobre a ideologia defendida pelo regime. O regime militar defendia igualdade jurídica? Que todo mundo fosse julgado do mesmo jeito? Defendia? Ou eles prendiam arbitrariamente pessoas, jogavam no porão do DOPS e torturavam essas pessoas? Isso é igualdade jurídica? Não é. Então, o regime não defendia igualdade jurídica. D. Meritocracia social. Olha, não é que o regime militar não defendesse a meritocracia, tá? Defendia, tá? Tudo bem? Mas quando a gente fala de meritocracia social, tá? A gente tá falando sobre uma questão que engloba muito mais do que apenas a questão étnico-racial, tá? A gente está falando sobre uma questão que atinge toda a população pobre do país, tanto negros quanto brancos, tá? É claro que pessoas negras sofrem muito com essa questão. O regime, ele vai defender isso? Sim, ele vai defender isso. Só que a crítica aqui, tá? A crítica aqui é antirracista, tá bom? Tudo bem? Ela não é anti-elitista, quer dizer, antirracista é anti-elitista, naturalmente, tá? O regime acreditava em meritocracia social? Acreditava. Quando a gente fala de um movimento antirracista, a gente está falando de um movimento que é contra a meritocracia social? Pô, acredito que também, né? Acredito que também. Então, tipo assim, a gente adota a letra B como a correta, porque está sendo muito mais direta. Ela é a mais correta, a letra B. Mas se alguém tiver a fim de contestar o ERJ, alguém tiver marcado letra D e usar os argumentos de que, olha, a luta negra, esse cartaz, esse movimento ele também é contra a meritocracia social, porque ele vai acreditar porque o regime acredita que tudo depende dos seus resultados, se você merece ou não merece alguma coisa, e pessoas negras têm menos acesso, então é óbvio que elas não vão ter os mesmos resultados que pessoas brancas, então a meritocracia automaticamente ela é racista também. Você pode tentar argumentar, tá? Mas é mais sobre democracia racial mesmo, porque é diretamente contra é um movimento contra esses eventos aqui. E esses eventos aqui, eles são... Oxe, caramba, esqueci a palavra. Eles são... Oxe, eu esqueci, caramba, o que eu ia falar? Eles são atitudes racistas diretas, entende? Então, vai contra a crença do regime de que não existe racismo, tá? Não necessariamente vai contra diretamente a crença do regime em meritocracia social. Mas, vamos lá. Vou dar armas para quem quiser se defender na letra D, tá? Essa pessoa que foi morta, Robson Silveira da Cruz, tá? Tudo bem? Se ele fosse uma pessoa branca, com maiores oportunidades na vida e tudo mais,
ele teria tido mérito, entre aspas, o suficiente para nem sequer ser suspeito desse crime. No segundo, clube de regatas é um lugar de muitas pessoas brancas, tiveram mérito, entre aspas, de estar ali. Né? Então isso aqui também é uma atitude que reflete meritocracia social. E a última parte é sobre a criação do movimento negro unificado, que também luta contra isso. Então, sei lá, tô dando armas aí. Tem que saber defender. Para falar que a D tá certa também tem que saber defender. Mas, enfim, é isso. A correta é a letra B, tá, gente? Democracia racial, porque são casos de racismo direto e é contra a democracia racial diretamente que o movimento vai estar lutando ali naquele protesto específico, tá? Não contra a meritocracia social, apesar de que a meritocracia social ela é comumente racista também, ok? Que pessoas negras têm menos oportunidades que pessoas brancas, então não dá para ficar falando sobre merecimento quando nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, certo? Então é isso, 77 letra B. Um abraço, até a próxima.